Sabe aquela história daquele menino que todo dia ia para a escola e acabava apanhando dos seus amigos mais velhos e mais fortes? O desejo desse menino era somente ter um irmão mais velho para poder defendê-lo e fazer justiça com ele. Essa pode ser a sua e a minha história também. Hoje nós vamos ver sobre o maior dos Vingadores. E eu queria usar aqui como texto base o livro de Ruth, capítulo 2, versos 19 e 20. E então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos e nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. A palavra hebraica aí, no original, é Goel, resgatador. Talvez você já ouviu falar sobre Ruth. O livro de Ruth é um dos menores livros do Antigo Testamento, tem só 4 capítulos, e considerado por muitos estudiosos como sendo um livro romance, uma história romanceada que mostra principalmente o amor de Deus por todas as pessoas, principalmente por aqueles que estão se sentindo desprezados, estão passando necessidade e não veem nenhuma luz no fim do túnel. Bom, a história você já conhece, né? Noemi saiu de Israel, da sua terra, com seu marido e os seus 2 filhos, por causa de uma seca e por causa da fome, e foram para uma terra distante, uma terra estrangeira. Ali, na terra de Moabe, os 2 filhos de Noemi, cada um deles conheceu uma moça e se casou com cada um casou com uma moça ali na terra de Moabe. Um dos filhos de Noemi casou-se com Ruth. A história diz que lá nessa terra estrangeira, Ruth acabou tendo a infelicidade de perder o seu marido, o sustento da sua casa, o seu companheiro. E depois uma outra tragédia abateu sobre essa família e os 2 filhos também morreram. Então sobraram apenas 3 mulheres, Noemi e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. A Bíblia diz que em determinado momento Noemi percebeu que não tinha mais o que fazer e ela resolveu voltar para a sua terra, na expectativa de que lá em Israel já tivesse passado a fome e a necessidade, os tempos difíceis, e ela pudesse, quem sabe, por misericórdia de Deus, restabelecer a sua vida. Então ela disse para suas 2 noras, que eram moabitas: Olha, vocês podem ficar aqui, não precisam me acompanhar, vocês estão sozinhas, vocês são novas e vocês ainda podem arrumar um marido aqui, na terra de vocês. Mas Ruth tinha gostado tanto da companhia de Noemi, da sua sogra, e principalmente tinha gostado da religião de Noemi e do testemunho de vida que ela dava. E ela se afeiçoou à sua sogra. E ela disse: Não, aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, as 2 partiram, Noemi e Ruth, e voltaram para Israel. Chegando em Israel, as dificuldades de adaptação, e logo Ruth, como uma moça muito trabalhadora, ela resolveu procurar alguma coisa para fazer. E a história diz que ela caiu num campo de um proprietário chamado Boaz. E ali ela tentou pegar algumas espigas e colher alguma coisa para o seu sustento. Bom, a história diz que logo eles se encontraram ali e Boaz acabou acolhendo aquela moça porque viu nela muitas virtudes. E é uma pessoa de responsabilidade, muito diligente, e acabou então ajudando ela para que ela não passasse fome. E aí então chega o texto que nós lemos aqui agora há pouco, né? O texto de Ruth 2,19. Noemi voltou um dia para casa e disse para sua nora: Hoje eu trabalhei lá junto com Boaz. E Noemi ficou feliz porque conhecia
Boaz. E ela disse para ele no final do texto, ali no verso 20, Boaz é o nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. A palavra resgatador aí no original hebraico é Goel. Muito bem, o que é Goel? Goel significa resgatador ou então vingador também. E essa é uma figura que não existe na nossa sociedade aqui ocidental. E nós precisamos entender um pouquinho quem era esse Goel, o que ele fazia, o que se esperava de um Goel lá na época dos judeus, né, nos tempos bíblicos. O Goel era chamado também de parente resgatador. E havia 3 funções básicas do Goel na sociedade. Primeiro, ele era um resgatador, ou podia ser um resgatador, da propriedade, em caso de venda por necessidade. Então, como funcionava? Se uma pessoa, por exemplo, por alguma razão, ficasse muito sem recursos, muito pobre, ela podia vender a sua propriedade. E quando ela vendia a sua propriedade, ela poderia depois resgatar essa propriedade de três formas diferentes. Primeiro, se ela conquistasse novamente o dinheiro, né, os recursos, ela podia resgatar essa propriedade. Segundo, um parente próximo, conhecido como Goel, era a figura do Goel, chamado de parente resgatador. Um parente próximo que tivesse condições poderia também resgatar a propriedade em favor dessa pessoa que tivesse vendido. Não é? Então esse é o Goel. A primeira função ali social de um Goel era ajudar aqueles parentes mais próximos que às vezes, por alguma razão, algum infortúnio, precisaram vender a sua propriedade para outra pessoa. Aí essa propriedade voltava então para ele, depois de ser resgatada. E a terceira também possibilidade de resgatar a propriedade, só para nós sabermos aqui, era quando findava o período do jubileu, ou então chegava o ano jubileu. A cada 7 períodos de anos sabáticos, né? O ano sabático era a cada 7 anos. Então 7 vezes 7, 49. A cada período de 49 anos havia um jubileu. O jubileu era um ano especial no calendário judaico, onde todas as dívidas eram canceladas. Então, se por acaso a pessoa vendeu a sua propriedade e não conseguiu resgatá-la até chegar o ano jubileu, no ano jubileu, então, ela reavia a sua propriedade. Era uma obrigação as pessoas devolverem as propriedades que haviam comprado. Elas podiam usar durante todo o tempo até o jubileu. O jubileu tinha que devolver. No nosso caso aqui, para o nosso estudo, nos interessa bastante a segunda opção aqui, que eu mencionei, que é o parente resgatador, era a figura do Goel. Ele podia resgatar a propriedade de algum parente chegado. Então veja lá em Levítico 25, verso 25, diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, e a palavra aqui no original hebraico é Goel, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Exatamente essa era a opção aí. Então o Goel ele podia resgatar a propriedade. A segunda opção, segunda função social de um Goel, ele podia resgatar a liberdade. Isso aí também em caso de venda por necessidade. Como funcionava? Bom, se uma pessoa ficasse muito pobre, ela podia vender a sua propriedade para poder ter alguns recursos e sobreviver. Mas se por acaso ela ficasse ainda mais pobre e ela não tivesse mais nada de como sobreviver, ela poderia se vender a si mesma. Né? Vender-se a si mesma, ou seja, vender-se para alguém que tinha condições, que pagava para essa pessoa, e ela então passava a ser um servo, um escravo, durante todo o período também até o jubileu. Quando chegava no ano jubileu, ela era libertada e tinha sua liberdade garantida. Agora, antes de chegar o ano jubileu, se um parente resgatador, Goel, né, chamado Goel, pagasse também pela liberdade dessa pessoa, ela poderia ser resgatada, né, resgatada a sua liberdade.
Então aí em Levítico 25:48 nós lemos assim: depois de haver se vendido, haverá ainda possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. E aqui o verbo usado aí no final, resgatá-lo, né? Resgatar, é o verbo gaal. Gaal justamente é a mesma raiz do substantivo goel. Gaal é o verbo, goel é o substantivo. Então aí está a segunda função do goel. Ele podia resgatar a liberdade de um parente chegado também. E a terceira função de um goel lá na sociedade judaica era a função de resgatador, e aqui a palavra melhor é vingador, vingador da vida. Isso aí em caso de homicídio. Por quê? Porque lá na época de Israel, nos tempos bíblicos, era assim, se alguém matasse alguém, cometesse homicídio, ele tinha que pagar com a sua própria vida. E quem estava autorizado a tirar a vida dele era o resgatador, era o goel, era o parente mais chegado. Então, nesse caso, é a figura de vingador, certo? Então, vejam lá em Números 35, 11 e 12, o verso bíblico aí na tela diz assim: escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue. Olha aí, a palavra no original é goel. Para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Então, como que funcionava isso? Ora, era o seguinte, naquela época também havia homicídio doloso e culposo, né? Com intenção e sem intenção. Quando a pessoa cometia um homicídio com intenção, lógico, tinha que ser julgado, né, para chegar a essa conclusão. Se após o julgamento chegasse a essa conclusão, então ele era morto, ele tinha que pagar com a sua própria vida. Era inadmissível alguém tirar a vida de outra pessoa com intenção para isso, né? Tendo a intenção. Então, o vingador, no caso, era o goel, era o parente mais chegado da vítima que morreu. E ele tinha essa função de fazer justiça. No caso de a pessoa ter cometido homicídio sem intenção, o que ela podia fazer? É o texto que nós lemos. Ela poderia fugir rapidamente para uma das 6 cidades de refúgio que havia espalhadas estrategicamente no território de Israel. E quando ela entrasse na cidade de refúgio, ela estava ali amparada e protegida, e ali dentro da cidade de refúgio, o vingador de sangue não poderia alcançá-la, até que se fizesse o julgamento. E aí então o julgamento era feito, se ficasse provado que realmente foi sem intenção, então ela tinha que ficar ali naquela cidade até o sumo sacerdote morrer. O maior de todos os sacerdotes era chamado de sumo sacerdote, até que ele morresse e passasse a ter um outro sumo sacerdote, então ele tinha que ficar ali na cidade de refúgio, não podia sair dali. Agora, se ele fosse no julgamento considerado culpado, né, com intenção de matar, então ele daí não podia ficar na cidade de refúgio, e ele era tirado de lá e era entregue ao vingador de sangue, ao goel, o parente mais chegado, mais próximo da vítima, né, que acabou que sofreu homicídio. Então, no caso aí, nós temos essas 3 figuras do goel. Então, o goel ele podia libertar ou resgatar a propriedade de um parente mais próximo, ele podia resgatar a liberdade de um parente mais próximo, e ele também poderia resgatar, no caso aqui a palavra melhor é vingar, né? Vingar o sangue de alguém mais próximo que por acaso teria sido assassinado, né? Então essas eram as 3 funções sociais de um goel. Acontece que na comunidade judaica, aliás, na nossa época hoje, né? Hoje você já deve ter ouvido falar muito sobre essa figura de vingador. E isso vem principalmente da área da ficção e do entretenimento, né? Quantos vingadores nós nos vimos aí nos últimos anos, né? Nos últimos 11 anos, as telas do cinema e da televisão ficaram cheias de vingadores, pretensos vingadores, que no mundo de faz de conta salvam e protegem
o mundo das pessoas más e também dos inimigos, não é verdade? Agora, eu gostaria de mostrar para você o porquê que nós podemos ter e confiar no maior de todos os vingadores, né? E por isso o título que nós demos dessa reflexão aqui. Porque, segundo a Bíblia, o maior de todos os vingadores, ou o maior de todos os resgatadores, não é nenhum desses personagens aí criados lá em Hollywood. Na verdade, o maior de todos os resgatadores e o maior de todos os vingadores que existe é apresentado na Bíblia mesmo. E eu gostaria de ler aqui uma passagem com você para nós entendermos exatamente essa questão. Essa passagem está lá em Isaías 54, verso 5, e diz assim: porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. E a palavra aqui traduzida como Redentor, que podia ser resgatador também, é justamente o hebraico Goel. Olha aí, ele é chamado o Deus de toda a terra. Interessante isso, né? Na cultura hebraica eles tinham tanto assim, era tão comum essa figura do Goel para eles, né, a figura social do Goel, que a Bíblia faz uma aplicação espiritual dessa figura, a figura do Goel, do resgatador, do vingador. E nesse texto de Isaías 54 que nós lemos, nós encontramos aqui uma belíssima descrição de que o próprio Deus é o nosso Goel, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Jesus Cristo, ele é o Santo de Israel, ele é o nosso resgatador, o nosso vingador, o Deus de toda a terra. Não é bonito sabermos isso? Não é reconfortante e até esperançoso saber que nós temos alguém muito maior que nós que pode nos ajudar em toda e qualquer situação? E eu queria citar aqui mais um texto ainda, que está lá em Jó 19, 25. Talvez você já tenha ouvido falar desse verso, certamente. Lá Jó disse assim: porque eu sei que o meu Redentor, e a palavra aqui hebraica é Goel, é o resgatador, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não é maravilhoso saber que nós temos um irmão mais velho, um resgatador, temos um vingador em quem nós podemos confiar? Talvez você esteja passando por momentos difíceis nessa vida, talvez você já tenha sido afligido aí por talvez essa pandemia, ou alguém que você conhece muito, chegado seu, tenha passado por isso, sofrido. Quem sabe problemas econômicos estão surgindo na sua vida. Quem sabe você não vê esperança de muita coisa e parece que o mundo vai desabar sobre nós. Às vezes dá a impressão de que existem forças muito maiores do que nós podemos suportar e que estão controlando esse mundo, estão querendo controlar nossa vida. E parece que não nos deixam livres, não é? A nossa liberdade, a nossa propriedade é ameaçada e até mesmo a nossa vida. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você. Apegue-se à palavra de Deus, confie nesses versos que nós acabamos de apresentar e saiba que nós temos um Goel, nós temos um resgatador, nós temos um vingador maior do que qualquer outro que possa existir nesse mundo. A Bíblia chama Jesus de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é a raiz de Davi, é o leão de Judá. Ele tem muito poder, todo o poder no céu e na terra, e ele está ao nosso lado para nos socorrer, para nos amparar e nos ajudar sempre que precisarmos. Então, meu amigo, eu vou convidar você para que você pense um pouquinho de que esse mundo, apesar de todos os problemas que você possa estar passando, existe um Deus Todo-Poderoso em quem você possa confiar, em quem você pode confiar. Existe um Deus acima de qualquer coisa nesse mundo. E a Bíblia diz o seguinte, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos. São promessas maravilhosas. Então eu convido você e eu desafio você para que você mergulhe a sua vida, o seu coração nas páginas da Palavra de Deus. Que você deixe a Palavra de Deus entrar no seu coração. Que você sinta perto esse Goel, esse resgatador, esse vingador,
esse irmão mais velho que todos nós precisamos, porque os nossos inimigos são muitos, os nossos inimigos são maiores do que nós nessa vida. E se nós não tivermos um grande irmão maior, um irmão maior do nosso lado, nós podemos nos sentir desamparados. E eu convido você a buscar a palavra de Deus, se você ainda não fez, e caso você já faça isso, que você continue, e continue conhecendo esse Goel maravilhoso, esse resgatador. Não há ninguém como ele, só realmente Jesus é o nosso maior irmão e é aquele em quem nós podemos confiar. Que Deus abençoe você, que você realmente sinta prazer, alegria em viver com Cristo Jesus. E se você não fez isso ainda, que você o busque, que você mergulhe nas páginas da Palavra de Deus e deixe Deus se revelar na sua vida. Tenho certeza que você vai ter uma grande surpresa e você sentirá segurança e esperança também. Pode confiar.